Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso Papo Desinformante, aquela conversa de toda quinta-feira sobre desinformação. Vem com a gente, ativa o sininho aqui do canal para não perder nenhum episódio. A disseminação de desinformação nas redes sociais não envolve apenas aquele tio do Zap ou um usuário comum que, inocentemente ou não, encaminha determinada mensagem. Existem verdadeiras organizações por trás de uma fake news e com objetivos bem específicos para manipular, por exemplo, o discurso político. O que mais que você descobriu sobre a fazenda de trolls, Liz? Oi, Ana. Então, as fazendas de trolls, né, elas são grupos de pessoas que muitas vezes são patrocinados por governos, por empresas, ou até mesmo por partidos políticos, para, como você disse, manipular esse debate público a partir da criação, do compartilhamento e do engajamento com determinados tipos de conteúdo. A gente tentou trazer nessa matéria alguns exemplos, né, do exterior, de alguns outros países que a gente já conseguiu detectar a presença dessas fazendas de trolls, né? Um dos maiores é uma instituição russa que, de acordo com alguns estudos que a gente fez, executou uma campanha online para minar a eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016, buscando acentuar esses conflitos entre grupos políticos, né? Entre grupos de eleitores que eles escolheram. E aí, a partir disso, um ex-cientista de dados do Facebook disse, né, também fez um estudo mostrando que as páginas criadas com esse fim chegaram a alcançar mais de 140 milhões de usuários nos Estados Unidos em apenas um mês. Então, a gente consegue ver o alcance dessa desinformação e desse conteúdo extremamente polarizado, criado para determinado fim, manipulando esse debate público nas redes sociais. E aí a gente percebe também que essas fazendas, mesmo atuando em alguns países específicos, não necessariamente estão baseadas lá, né? Algumas foram encontradas na Romênia, muitos também em países do sul global, na Ásia e tudo mais. E aí a gente acompanhou também uma pesquisa do pesquisador Jonathan Ong, que ele vai esmiuçar como essa chamada trollagem política, né? Ela vai impulsionar a desinformação nas Filipinas, a partir desse trabalho cotidiano, né? Que se tornou, inclusive, realmente uma opção de trabalho para jovens das Filipinas, que eles produzem desinformação, criando e fazendo a manutenção de contas falsas para determinado fim político, né? Criação de memes, por exemplo, e monitoramento, inclusive, de páginas de notícias para entender quais páginas poderiam ser pegadas algumas matérias para endossar determinado conteúdo, ou então até atacar os jornalistas que fizeram aquele conteúdo. A gente percebe que a fazenda de Trolls, ela tem algumas ligações, a gente consegue imaginar algumas ligações com as fazendas de cliques, que foi o que a gente falou há 2 programas atrás. Mas tem uma diferença muito grande, principalmente porque as fazendas de Trolls, elas muitas vezes trabalham com comportamento inautêntico. E essa é uma forma que o Facebook e outras plataformas conseguem agir diretamente na política deles ser contra esse comportamento coordenado inautêntico. Então, em 2020, caíram muitas páginas, muitas contas foram removidas pelo Facebook que faziam apoio a Donald Trump na época, mas estavam sediadas na Romênia e tudo mais, e que traziam informações falsas em prol do presidente. Quem quiser saber mais sobre o assunto, eu tenho uma matéria completa lá no site com todos esses estudos que a gente encontrou para mostrar como funcionam essas fazendas de trolls e como elas podem manipular esse debate político. Obrigada, Liz. Bom, com a proximidade das eleições, as plataformas elas vão se movimentando aí para apresentar soluções, né, para garantir a integridade do pleito eleitoral brasileiro em outubro. É o que a gente espera, pelo menos, né? Essa semana, o Telegram e Spotify firmaram parceria com o TSE no âmbito daquele programa, né, de enfrentamento à desinformação. E o Grupo Meta também chamou a imprensa para apontar aí algumas medidas, algumas ações que eles estariam tomando aí para também garantir essa integridade eleitoral, né? Por exemplo, moderação do discurso eleitoral no Facebook, no Instagram, e também ações para tentar barrar o encaminhamento em massa de mensagens no WhatsApp. João, o que a gente já avançou, o que as plataformas de fato estão fazendo para garantir, né, para de fato garantir essa integridade das eleições, e o que ainda falta, né? O que de efetivo a gente pode dizer que falta para a gente ficar mais tranquilo? Ana, acho que falta muito porque tanto as regras como a aplicação dessas regras têm sido insuficientes.
A hora que a gente olha, por exemplo, os compromissos que as empresas assumiram com o TSE, são compromissos muito fracos, muito pouco efetivos na defesa da integridade do sistema eleitoral, que acho que é uma das questões que certamente estará em jogo nessas eleições. Quer dizer, quando você tem ataques sistemáticos à integridade do sistema eleitoral, o que a gente vê é a confiança da população, por exemplo, na urna eletrônica, minando e, portanto, diminuindo a confiança no que vai ser o resultado do pleito. E eu acho que nós nunca tivemos esse problema desse tamanho, nós não temos nenhum indício ou fato relevante que possa conspirar nessa direção, e mesmo assim esse discurso continua circulando. Boa parte do compromisso que as empresas apresentaram é realmente insuficiente, ele não se propõe, inclusive, a mexer com este tipo de conteúdo, ou a remover esse tipo de conteúdo, no máximo a reduzir o alcance, e a gente continua com o problema dos aplicativos de mensagem, como WhatsApp e Telegram. A hora que a gente vai ver, por exemplo, os compromissos do WhatsApp, eles se restringem à ideia de impedir o disparo em massa, o que é um avanço pequeno, frente ao problema que a gente tem, que ele é orgânico, quer dizer, boa parte das pessoas sabe e assiste dentro de casa, ou nas suas famílias, o quanto as pessoas são bombardeadas com desinformação, não necessariamente por disparos em massa, e como é muito difícil e impossível você denunciar isso e você, na prática, se diminuir essa circulação. O Telegram, ao anunciar que vai monitorar canais abertos em relação à desinformação, revela um pequeno avanço, mas eu diria canais abertos são uma parte muito pequena, nós estamos falando de cerca de 2.000 canais e grupos abertos, mas você tem uma série de canais e grupos com milhões de pessoas, né? Quer dizer, os grupos com até 200.000 pessoas e canais com milhões de pessoas que são fechados, ou, enfim, em teoria fechados. Na prática, a gente sabe que nada para milhões de pessoas é fechado ou privado, e isso vai estar fora do monitoramento deles. Então, acho que a sociedade civil e as pessoas que estão preocupadas com a democracia brasileira precisam apontar com precisão aí essas ausências e essas falhas, para que a gente possa ter avanços das plataformas ainda antes do processo eleitoral brasileiro em outubro. Vamos torcer, né, João? Bom, além da série de regulações pelo mundo que apontam para onde estão caminhando e as legislações de regulação da internet, a gente também está começando a voltar o olhar para o desempenho, a performance das plataformas durante eleições em outros países. O Matias, por exemplo, começou a se debruçar sobre as eleições nas Filipinas, onde foi conduzido ao poder o filho do ditador Ferdinand Marcos. Ali teve fazenda de cliques, exércitos digitais, muita desinformação e discurso de ódio. O que mais que a gente pode aprender com as eleições nas Filipinas, Matias? É isso, Ana. As eleições das Filipinas foram marcadas por um discurso de desinformação muito forte, o que levou o Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ao poder. Ele teve numa chapa que tinha a filha do presidente que estava no poder antes nas Filipinas, que é o Rodrigo Duterte. Então a chapa era encabeçada pelo filho do ex-ditador e o filho do último presidente, que também é bem polêmico. E as eleições foram marcadas, por exemplo, com afirmações falsas, afirmando que o governo de Ferdinand Marcos foi marcado por um legado muito grande para o país, e até o exílio dele no Havaí, e só passando uma imagem positiva, que não foi, teve muitas mortes, foi um período muito triste para a história das Filipinas. Outras afirmações que foram disseminadas nas redes sociais eram que ele foi eleito o melhor presidente do mundo durante seu governo. Isso foi muito comum em duas plataformas, principalmente, TikTok e YouTube. Então, os vídeos foram as plataformas mais utilizadas para a disseminação desses conteúdos falsos ou enganosos. E esse é o que a Li estava comentando sobre os trolls. Também teve muito forte essa campanha de trolls nas eleições. O nível baixo de informações confiáveis foi o que levou Ferdinand Bongbong ao poder. Então, o governo anterior de Rodrigo Duterte, ele tinha essa política de perseguição a mídias contrárias a seu governo, e principalmente mídias independentes que buscavam esclarecer para o público com informação confiável. Um exemplo é Maria Ressa, que ganhou o prêmio Nobel no último ano. E a família de Bongbong está envolvida em diversas polêmicas. Então, recentemente saiu, durante a comemoração, um vídeo em que a mãe de Ferdinand Bongbong estava celebrando a vitória dele, e a imagem de uma pintura de Picasso que estava desaparecida, que foi roubada,
aparecendo ao fundo. Apesar da família afirmar ser uma réplica, ainda não tem certeza se é realmente a pintura original. Então, essas polêmicas prometem ser um governo bem complicado nas Filipinas. E o Brasil pode aprender muito com essas eleições. Com você, Ana. Obrigada, Matias. Obrigada a quem nos seguiu até aqui. A gente volta na próxima quinta-feira, mas enquanto isso você pode conferir o novo vídeo da série Desinformante Explica. A nossa coordenadora acadêmica, Nina Santos, está falando sobre polarização informativa. Tá tudo aqui no canal, é só assinar e você não perde nenhum episódio, nenhum papo desinformante, nenhum vídeo da série Desinformante Explica. Tá bom? Até a próxima e tchau!